Boa noite, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Algumas breves notícias, notas. Primeira semana de oração. Começa terça-feira e vai até sexta-feira, de 6 horas e 30 minutos até as 7 horas e 30 minutos, isso na parte da manhã. Todos os irmãos estão convidados e convocados a participar. É um momento muito especial quando podemos, nas primeiras horas do dia, estar na presença do Senhor. Meus irmãos, também queremos lembrar a respeito da árvore que canta. Como foi avisado hoje pela manhã e no domingo passado foi distribuído, impresso o que foi dito hoje, nós começaremos a distribuição dos ingressos, dos convites, no próximo domingo, após o culto da manhã e após o culto da noite. Então, os irmãos estejam em oração, pensem nas pessoas que vocês vão convidar, marque o dia que vocês vão escolher para vir, a fim de que outros tenham a oportunidade de participar. Na vez passada tivemos alguns problemas, pessoas, por exemplo, que em vez de se limitarem a no máximo 5, não quer dizer que todos têm que tirar 5. Alguns que precisarem só de 2 convites vão pegar só 2, né? Mas teve pessoas que pegaram até mais, chegaram a 30 convites e depois, passado o evento, não tinha mais como devolver. Não tivemos problema porque havia uma fila de espera e, como os irmãos sabem, o convite é válido até às 19 horas e 15 minutos. Às 19 horas e 15 minutos, cessa a validade do convite e passa então a entrar aquelas pessoas que estão na fila de espera. Ocorreu assim no ano passado, não tivemos problema nenhum, e este ano será da mesma forma, teremos o mesmo procedimento. Estejam em oração, estejam realmente pensando naqueles que vocês vão convidar. Se por acaso alguém tiver alguma necessidade de algum convite a mais, se dirija à comissão que a gente vai ajudar a resolver o problema. Mas peguem somente aqueles que vocês precisam. Meus queridos irmãos, na parte da manhã nós começamos hoje a fazer as indicações de nomes que estarão concorrendo à diretoria estatutária da igreja, ou seja, os vice-presidentes, tesoureiros e secretários. Esta oportunidade estará se encerrando hoje após o culto da noite. Os irmãos que, porventura, ainda não preencheram as suas fichas de indicações, estamos pedindo que o façam, não deixem de fazê-lo. Preencham suas fichas, poderão colocar, se desejarem, nas sacolas, durante a passagem do ofertório, ou ali na urna que está junto à portaria do edifício de educação cristã. Encerrando-se o culto desta noite, estará encerrada essa oportunidade. Queremos dizer para os irmãos que a eleição da diretoria, propriamente dita, será no próximo domingo. Hoje estão sendo apenas as indicações. Agora a eleição mesmo vai ser no próximo domingo, inclusive para o diaconato. Pedimos à membresia que esteja participando também desta atividade da igreja. Aproveitamos a oportunidade para, em nome de nossa igreja, do nosso pastor, saudar com muito prazer, com muita alegria, as pessoas que nos visitam no culto desta noite. Você que não é membro da igreja, mas que está presente aqui agora, nos alegrando com a sua presença, nós gostaríamos muito de reconhecê-los. Por isso, por favor, quero pedir aos visitantes, todos que se encontram aqui agora, fiquem de pé para que os membros da igreja possam reconhecê-los. Por gentileza, todos os visitantes, fiquem de pé e permaneçam assim por algum instante. Número muito bonito, como só irá acontecer quando temos, sobretudo, celebração de batismos. São bem-vindos, queridos, muito bem-vindos. Estamos alegres com a presença de vocês. Quero pedir aos membros da igreja que estejam cumprimentando, abraçando os nossos queridos e amados visitantes. E você que nos visita pela TV, pela telinha da TV Primeira, obrigado pela cortesia, pela alegria, e nós te convidamos a também nos visitar aqui na nossa igreja no próximo domingo, todos os domingos, 10 horas da manhã e neste horário, 19h30.
A última estrofe do hino 90, do Inário para o Culto Cristão, diz: no céu adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra tributem louvor. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos formar esse coro de anjos aqui na terra. Nós vamos louvar ao Senhor cantando: ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos. É o que nós vamos fazer nesse momento ao nosso Senhor. Vamos cantar. Afirmação bíblica que se encontra em Malaquias, capítulo 5, versículo 2. Vamos ler juntos? Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Poder assentar. Mais uma vez nesta noite a igreja tem a alegria de batizar novos irmãos. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. E
Quem celebra o batismo é a igreja. A tarefa é dada à igreja. Nós somos os batizadores, mas a autorização para o batismo parte da igreja. Então, nesta hora, irmãos que se converteram recentemente serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero convidar a congregação para participar com muita reverência, orando ao Senhor e acompanhando esse momento especial na vida da igreja. Pietra, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nicole, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isabelle, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lara, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para a igreja. Stephanie, você confessa diante desta igreja ser Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante esta sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anelise, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Emanuele, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eliane, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juliana, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Kelly, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Raiana, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gustavo, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oséias, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Douglas, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Duval, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bruno, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Paulo, você confessa diante desta congregação reunida ser Jesus Cristo seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante esta sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vitor, diante desta congregação reunida, você confessa ser Jesus Cristo seu único e suficiente Salvador? Sim. Por esta sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leonardo, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, e como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Hino 465 do Inário para o Culto Cristão. Primeira estrofe, só as vozes femininas. Segunda estrofe, as vozes masculinas. E a terceira estrofe, todos juntos cantaremos.
Assentar-se. Esta palavra que dou neste momento, ela é especificamente aos nossos prezados visitantes. E eu quero dizer para vocês que esta igreja sobrevive das contribuições que os próprios membros fazem ao Senhor e aproveitam este momento de culto. Então, neste momento, nós estaremos como membros desta igreja, entregando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Os nossos diáconos e diaconisas estarão propiciando este momento de adoração. Vamos orar nesse momento. Diaconisa Maria Rosa, ela vai consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos mais uma vez nesse dia que é teu, Pai, de estarmos na tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque nós sentimos a tua presença, o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém. E nós colocamos diante do Senhor nessa noite, Pai, todos os dízimos e ofertas que foram entregues para o trabalho do Senhor. Que, Senhor, esses valores possam estar disponíveis, ó Deus, para os nossos missionários usarem, ó Pai, na obra do Senhor, para que pessoas que ainda não te conhecem possam vir a conhecê-lo através das nossas contribuições. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por esse culto que prestamos ao Senhor, que só o Senhor é merecedor.
Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Eu convido os irmãos e amigos para se colocar em pé neste momento, quando nós estaremos lendo uma porção da palavra do Senhor, que está registrado no livro de Salmos 139, de 1 a 4, e depois o 24. Esta leitura nós faremos a uma só voz. Salmo 139, de 1 a 4, e depois o 24. Esse texto ele é muito importante porque ele fala de dois atributos de Deus: o atributo da onipresença e da onisciência. Está presente em todo lugar e sabe todas as coisas que acontecem, inclusive sabe tudo a nosso respeito. Leremos então. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor, tudo conheces. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Os irmãos e amigos podem se assentar nesse momento. Meus irmãos, neste momento nós estaremos orando, colocando diante de Deus as nossas petições, colocando diante do Senhor as nossas necessidades, problemas de enfermidade, problemas familiares. Então estejamos todos neste momento com os nossos pensamentos voltados para o Senhor, suplicando a Ele as providências, as bênçãos que nós carecemos e necessitamos. Vamos orar também por aqueles que foram batizados nesta noite, para que eles permaneçam firmes nos caminhos do Senhor. Nós temos algumas informações a respeito de enfermos. O irmão Wellington Andrade foi membro da nossa igreja, sofreu um acidente e não sabemos ainda a extensão desse acidente. Nós devemos orar por ele. Tem também o irmão da Tildo, Tácito Vargas, que foi operado com cirurgia pulmonar, carece também das orações, assim como os demais. Meus irmãos, eu vou convidar o pastor Eliomar para que venha até o microfone e ore por todos, e aqueles que quiserem, se coloquem em pé, quiserem nesse momento participar especialmente, outros que não quiserem ficar em pé, permaneçam sentados ou ajoelhados, como quiserem. Mas vamos orar, colocando diante do Senhor as nossas petições. Nosso Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, graças te damos por essa noite mais uma vez. Vimos na tua casa para declararmos o nosso amor, a nossa adoração e o desejo que nós temos de servir a um Deus que é o único merecedor de toda a nossa adoração e nossa atenção. Amém. Obrigado a Deus porque mais uma vez nesta noite nós podemos ver se cumprir um dos teus mandamentos, das tuas ordenanças, a celebração de batismos de pessoas que confessam de livre e espontânea vontade de que Jesus Cristo e só Jesus Cristo é o único Salvador de nossas vidas. Amém. Filho de Deus, eterno, maravilhoso. E é por isso que nós, ó Deus, nos alegramos, e dentro em poucos instantes estaremos também completando mais uma ordenança do Senhor ao participarmos da celebração de ceia, onde trazemos à nossa memória aquilo que o teu Filho Jesus fez por cada um de nós. Amém. Senhor, nós nos alegramos com aqueles que estão alegres neste dia, nós nos tornamos apreensivos com aqueles que também estão apreensivos neste dia, e diante do Senhor nós colocamos, ó Deus, a vida da Valdeciliana e do Wellington, para que o Senhor esteja confortando os seus corações em meio às dificuldades e às lutas. Não sabemos a extensão do acidente que o Edson sofreu, mas já o colocamos na presença do Senhor,
Amém. coberto pela tua graça, misericórdia e a tua unção. E, ó Deus, seja dispensado sobre o teu Filho toda misericórdia, graça e toda a ação do teu Espírito Santo. Desde já nós confiamos naquilo que o Senhor já fez e continuará fazendo pela vida do teu servo. Amém. Pai, nesta hora também nós colocamos os demais enfermos da tua igreja e pedimos a tua visita, ó Deus Espírito Santo. Tu que tens o poder de livrar-nos de todo o mal, tens o poder também, ó Deus, de nos consolar. Seja o Deus consolador nesta hora. Amém. Visita os leitos, os lares, ó Deus, as pessoas que estão com seus corações aflitos. Traz esperança, fé e coragem para enfrentarem as circunstâncias. Amém. Ó Deus, nós também já te agradecemos ao olharmos para trás e vemos tantas realizações da tua igreja neste ano. E queremos continuar, ó Deus, a olhar adiante e aguardar da parte do Senhor os novos desafios que virão para a tua igreja. Amém. Continue a abençoar, ó Deus, nosso pastor Oliveira, com sua saúde, ó Deus, com sua sabedoria e sua liderança sobre a nossa igreja, sobre o teu povo, dando a ele cada vez mais a disponibilidade, a disposição, ó Deus, e acima de tudo, ó Pai, a unção que vem do Senhor para nos desafiar nos teus caminhos e na tua prova. Amém. A ti damos honras e glórias nesta noite e colocamos diante de ti, ó Deus, também a vida do Jomar e da Lívia, que no próximo sábado estarão agradecendo ao Senhor em celebração pela sua formatura do curso de teologia do Seminário Teológico Batismo do Estado do Espírito Santo. Damos a ti, portanto, muitas honras e glórias e alegria em nosso coração, e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois do cumprimento emocionante, maravilhoso da primeira ordenança de Jesus, que é o batismo, nós vamos agora celebrar a segunda ordenança. E eu vou pedir que os irmãos que foram batizados, esses bancos aqui sejam desocupados pelos diáconos, passem um pouco. Aliás, os diáconos podem chegar para frente de uma vez, ficarem em pé aqui à frente, porque os novos membros vão assentar-se aí, nesses bancos agora, e eles vão participar pela primeira vez da celebração da ceia do Senhor. Não sei se estão podendo entrar. Deixa eles passarem, por favor, irmãos, facilitem aí para eles. Isso. Cheguem para frente os diáconos, por favor. Os diáconos podem subir aqui. Todos aqueles que estão em plena comunhão com a igreja e com o Senhor Jesus podem participar desse momento especial. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor, como eu disse, cumprindo a ordenança do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele disse que Jesus determinou que a igreja deveria celebrar a ceia em memória de Jesus até que ele volte. Então, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia, nós estamos dizendo que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus vai voltar. Com essa compreensão e com esse sentimento de gratidão e de obediência, vamos participar do memorial agora. Os novos irmãos vão comer o pão e o cálice vocês não vão devolver, vão levar para casa hoje como lembrança da primeira ceia de que vocês participam.
desçam a escada com cuidado e podem ir, por favor.